Que alegria ter você aqui no podcast Hands-On, o podcast que te conecta a grandes nomes da odontologia. Ele é formado em odontologia pela UFSC, especialização e mestrado em ortodontia pela UERJ e MBA de gestão em saúde pela FGV. Olha só o currículo desse cara, fora muita coisa, né? Ele trabalha em uma das maiores clínicas médicas do país, em Balneário Camboriú, e ele é um especialista de mão cheia, um tremendo ortodontista. Gustavo Zanardi, olha ele aí, ó. Olá, Cara, bem? muito obrigado, velho. Olá, pessoal, tudo bom? Primeiro, muito obrigado de você ter aceitado esse convite. Pô, show de bola, meu irmão. Que isso, é um grande prazer estar aqui, uma honra para mim. Eu que agradeço o convite e vamos fazer aí desse podcast o melhor de todos. Conte comigo. Vamos bater um papo bem gostoso. Claro. Mas sem enrolação nenhuma, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é mais rápido, o alinhador ou o aparelho fixo? Bom, vamos lá. Se eu te Tô perguntar, zoando, é brincadeira. se eu te perguntar quem é mais rápido, né? O Senna ou o Hamilton? Eu acho que depende. Eu acho que o mais importante ali embora tenha um humor, né, nessa pergunta, eu acho legal de começar por essa linha, mas isso essa informação ela é disseminada, né, diariamente aí nas redes sociais. Por isso que eu te perguntei. Pelos profissionais. Você deve responder isso diariamente, especialmente, por conta do Invisalign, né, que tem um marketing ali que é 2 ou 3 vezes mais rápido, que na verdade não é, né? Na verdade todo mundo quer um tratamento mais rápido, né? Quem não quer um tratamento mais rápido? Tanto os dentistas quanto os pacientes. Mas o que de fato torna um tratamento mais rápido, eu acho que primeiro, né? Um bom profissional, fazer um bom diagnóstico, planejamento, execução e tudo mais. Segundo, um bom paciente, né? Então, ter uma boa higienização, usar os elásticos, não quebrar o aparelho, usar os alinhadores, etc. Não faltar, etc. E, por último, eu diria que seria o tipo do aparelho, né? Show de bola. Então, eu conheço profissionais muito bons que tratam um caso muito mais rápido com um aparelho muito inferior do que outros profissionais com um aparelho top de linha, ou scanner top de linha, e o que mostra que não é o aparelho que define somente, né, a velocidade de tratamento ortodôntico. Olha aí, ó. Eu comecei com uma brincadeira e olha, o cara já foi lá na frente, tá vendo? Vamos lá. Hoje, gente, a gente vai falar muito sobre carreira, sobre pessoal, profissional, espiritual, principalmente, né? Porque a gente tem muito para falar disso, que eu acho super interessante. Porque, como você sabe, o nosso podcast ele é relacionado, é vinculado e direcionado para recém-formados, os formandos que muitas vezes, né, eles estão perdidos no meio do... Sai para o mercado de trabalho e fala, opa, e agora, José, né? E não é bem, a gente sabe que não é bem assim, né? Com a sua experiência, você vai com certeza poder agregar muito para esses nossos ouvintes. Mas, diga quem é Gustavo Zanardi. Quem é Gustavo Zanardi? Desde o início, como começou, onde nasceu? Eu sou natural de Concórdia, que é uma cidade no interior de Santa Catarina, é uma cidade pequena, ali no oeste de Santa Catarina. Minha família é de lá, e eu tenho uma mãe do Rio Grande do Sul, e meu pai é nascido em Concórdia. Meu pai estudou em Floripa, na UFSC, então tinha aquela cultura que a gente tinha que sair do interior e estudar em Floripa por ser um colégio melhor e tudo mais. E assim foi com meu irmão, eu tenho um irmão mais velho. Todos são médicos lá em casa, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Eu sou o único dentista, né? E acabei indo pra Floripa bem cedo, né? Eu fui pra Floripa mais ou menos com 13 anos pra morar sozinho. Então, que hoje seria uma coisa inviável, né? Inacreditável, né? Surreal. Mas naquela época eu acabei entrando no colégio mais cedo, se eu não me engano, na primeira série, né? Com 5 anos. E eu acabei entrando na Odonto com 15, ali na UFSC, né? Caramba. Na Federal, e me formei com 20. Então, tipo, eu era o mais novinho da sala. Aí, Emerson, segura. Segura o cara. Era o mais novinho da sala e, de certa forma, assim, isso também foi uma coisa desafiadora, né? Porque eu costumo dizer, assim, que não só nós dentistas, mas os profissionais da área da saúde ou qualquer área mais técnica, né? O engenheiro, a gente treinado, assim, para fazer algo, estudar. Se você for bom na prova, então você vai, sei lá, ganhar dinheiro, você vai ser alguém na vida. E hoje a gente sabe que isso não é uma verdade absoluta. Existem inúmeras variáveis relacionadas ao sucesso que eu gostaria de poder discuti-las aqui, que eu acho que vai ajudar bastante o público, né? Mas uma coisa que eu vi, assim, por ser muito adiantado no colégio,
é que, assim, a minha inteligência, digamos assim, de estudar, ela era muito boa, né? Eu sempre me dediquei bastante. Eu jogava tênis também nessa época. E a minha inteligência emocional, digamos assim, ela era muito abaixo, né? Porque, por exemplo, de, sei lá, 30 para 32 anos não tem diferença, mas de 12 para 14 é um abismo, né? Uhum. Então eu tava sempre correndo atrás, assim, tentando acompanhar, tipo, a turma e tal. E na faculdade, assim, isso eu acho que se equiparou, né? E quando eu me formei, eu falei, eu quero fazer um curso de dedicação exclusiva, integral. Eu pesquisei bastante antes, e aí eu decidi fazer na UERJ, até por conta dos professores que me indicaram, né? No meio do caminho ali, eu lembro que eu tava mais ou menos, sei lá, acho que 1 ou 2 anos antes de me formar, eu descobri a Dental Press, né, do Laurindo, do Bruno, Furquim, da Tereza, e tinha um curso bacana, eu falei, eu vou fazer esse curso. Só que uma vez por mês eu tinha que faltar disciplinas de prótese, total, parcial. Eu detestava prótese, né? Eu não gostava de prótese, não gostava de endo e não gostava de pediatria. Eram as 3 disciplinas que eu não gostava, o resto eu gostava. E aí eu fui falar com um professor da UFSC, que é um professor-chefe da cadeira lá de prótese, chama Iso Milton Zani, né? Quem fez lá vai saber, ele é muito bom. Aí eu falei pra ele, eu falei a real, eu falei, cara, eu vou fazer orto, eu gosto de orto, e eu achei um curso lá em Maringá, só que eu vou ter que faltar a clínica aqui uma vez por mês, né, de quarta, sei lá, domingo. Me autoriza? Aí eu nunca esqueci o que ele falou. Ele falou assim, cara, pode ir, cara, ortodontista não entende nada de oclusão mesmo. Aí, Ótimo aí, isso. aí, pô, com aquilo lá na cabeça, eu falei assim, vou estudar isso aí então. E aí eu fui, e era muito legal, porque eu não conhecia ninguém em Maringá, zero, né? Bem diferente de hoje em dia, né? E aí eu pegava um ônibus, se não me engano é Transbrasil, enfim, um ônibus amarelo de Floripa. Eram 18 horas naquela época até Maringá. Chegava às 5 da manhã. Eu lembro que era um frio, assim, muito frio. E eu tomava um banho na rodoviária. Eu lembro que eu pagava R$ 5 numa toalha estéreo, assim, né? Totalmente. Com sabonete. Tomava banho e ia para um hotel, chamava Golden Ingá. Então a galera da Dental Press que vai ver isso aqui com certeza vai se identificar, porque os cursos eram lá. Sim. Chegava mais cedo e assim foi. Eu fiz 2, 3 cursos lá. Fiz curso de cefalometria, bem básico. Curso de diagnóstico. Eu conheci o Adilson Luiz Ramos, que é um excelente ortodontista do BBO. O Laurindo, o Hélio Terada e outros profissionais. E eu lembro que quando eu voltei para Floripa, o Arno Locks, que era meu professor, assim, era o nosso chefe, que já faleceu, né? Ele teve câncer. Ele falou, cara, o que tu foi fazer em Maringá? Fica aqui com a gente, não sei o que, né? Eu falei, mas não tive oportunidade, eu tô indo onde eu descobri. E aí eles conversaram sobre o Rio e tal, e alguns fizeram na UFRJ, que é o fundão, e eu queria um curso de especialização, não queria mestrado, era muito novo, e aí, para entrar lá na UERJ, tinha alguns pré-requisitos, tinha que ter tantos anos e tal, mas eu acabei fazendo o caminho das pedras, conheci os professores, eu fui lá antes, publiquei um artigo com um ou outro Se professor, dedicou. me dediquei, estudei. Eu lembro assim, por exemplo, eu lembro que eu era extremamente focado, assim, na nona fase, que hoje são 10, né, períodos, é o ano que é o período que todo mundo só faz festa. Era, né, na UFSC. E eu lembro que a minha irmã, eu dividi apartamento com a minha irmã, nessa época ela fazia residência em dermatologia no HU, né, no Hospital Universitário da UFSC. E eu estudava todo dia, todos os livros que estavam no edital da prova da UERJ, todos. Decorei, resumi, né. Aí assim, como a prova ela tinha, por exemplo, prova prática, prova de inglês, prova teórica, caso clínico, entrevista, então eu me preparei para todos. Eu dobrava fio, fazia aula de inglês que era resumo de tradução de artigo científico. E assim, eu lembro que o chefe da minha irmã, da Dermato, que também é o Dr. Jorge, já faleceu, ele uma vez me encontrou lá estudando no corredor e falou, cara, nem sei o que tu vai fazer, mas tu vai passar, velho, porque tu tá se dedicando, entendeu? Focado. E é isso aí, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, pô, que deu sorte, né? Né? E assim, nada vem de graça, cara. Não se iludam. Tomar banho É, no banheiro da rodoviária, né? Isso ninguém vê. se bem que agora a gente tá passando situações até piores, mas não dá pra falar aqui, Não né? dá, né? É verdade. E aí, de lá pra cá, eu acabei entrando na UERJ, que também foi um ambiente novo pra mim, assim, um ambiente, assim, eu considero que foi o meu maior crescimento, assim, da minha vida. Eu digo que um ano lá dentro da UERJ equivale a 10, a 15 anos fora da UERJ, é muito bom. A gente tinha, por exemplo, 7, 8 professores diferentes, com brackets diferentes, filosofias diferentes. Era a única universidade que já tinha Invisalign junto. Bacana, Era muito cara. legal. Tinha seminário, era tudo em inglês. Cara, basicamente,
Todos os meus amigos falavam, pô, tu tá morando, saiu de Concórdia, morou em Floripa, tá morando no Rio, que vida boa. Quando, na verdade, assim, a gente morava em Vila Isabel, que era Zona Norte, considerado ali uma área ruim, né, perto do Maracanã. Cara, na época não tinha UPP, não tinha segurança, era tiroteio à noite, dava pra ouvir, assim. A gente pulava mendigo pra ir pra aula, a gente ficava na UERJ o dia inteiro, de manhã, de tarde e de noite. Sábado também, então assim, foram 2 a 3 anos de extrema dedicação. Eu diria assim, os piores e os melhores da minha vida em termos de crescimento profissional. Porque, na verdade, é quando você é pressionado, assim, ali na pressão, que você... Quando você sofre pressão é que você acaba crescendo. Por pior que seja, assim, a situação, né? No conforto ali, assim, eu gosto de uma frase, que foi um amigo meu do Rio que é dentista que me ensinou, que é o Eduardo Robert. Ele é da dentística, né? Ele fez mestrado e doutorado também lá na UFSC. Que ele falava assim, não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. Então é mais ou menos por aí. Aí, essa época ali, a gente, fiz muitos contatos, publiquei bastante, trabalhei bastante. Aí emendei o mestrado, que eram 2 anos, e eu sempre tive um sonho, assim, de morar fora. Então, quando meu pai, ele tinha uma maneira, assim, de motivar os filhos, assim, para passar no vestibular, passar na federal, porque ele fez medicina na federal. E ele falava assim, quem passar na federal vai ganhar um carro, se for de primeira, né? E se passar na federal, pode ganhar. Se passar no vestibular, vai ganhar um carro. Se passar na federal, pode escolher o carro. Eu falava, meu irmão passou na FURB e ganhou um carro. Minha irmã passou na Univale e ganhou um carro. E aí eu passei na federal, entre os primeiros lá, mas eu tinha 15, né? Aí eu não podia ganhar um carro. E aí eu falei, tá, então beleza. Então ganhar um carro, eu queria uma viagem, né? Tipo, eu queria ir pra Austrália. Na minha cabeça era Gold Coast, lá tinha visto tudo e tal. Só que bem na época meus pais se separaram, né? Então, faltou grana, houve muitos problemas, tive que trabalhar também. E aí acabou que o meu primeiro carro, eu comprei aos 24 anos lá no Rio, assim, foi outra situação, né? Também teve ajuda da minha mãe, mas foi com dinheiro, assim, suado. E aí, eu fiquei com aquele negócio, putz, eu não fui morar fora, queria ter ido morar fora. Então, existia antigamente um vínculo entre a UERJ e a UNC, que é a Universidade da Carolina do Norte, que fica em Chapel Hill, que é a cidade onde nasceu o Michael Jordan, lá tem o museu dele e tal. E porém esse vínculo era com uma brasileira chamada Lúcia Sevidanes. Ela era da USP, né? E quando eu fui lá, ou ia pra lá, ela acabou se mudando pra Michigan. Houve um problema lá com ela, acabou indo pra Michigan. E aí eu fiquei, cara, não queria ir pra Michigan, eu queria ir pra UNC porque eu queria conhecer o Profit, né? Que era o... Só ele, só. Que era o cara pra mim, ele era o cara, né? E aí eu... cara, o que eu vou fazer? Eu comecei a pesquisar lá, conheci uma mulher chamada Sylvia Fraser Bowers, que é uma mulher de Chicago, negra, assim, extremamente séria, muito capacitada. Hoje ela tá super bem, ela é uma das chefes da AAO e também da UNC. E ela, comecei a trocar uma ideia, cara, eu fiquei 1 ano na função, papelada, burocracia, vamos, né? Mais quietinho, não falei nada pra ninguém. Estudando, fazendo minhas coisas, consegui. E aí eu fui, fiz um mestrado de sanduíche, assim, com bolsa e tudo mais. Tinha a bolsa da FAPERJ, coisas lá, então foi bem bom. E eu tive a oportunidade de ficar lá. Eu fui inicialmente para ficar pouco tempo e acabei ficando 1 ano e 8 meses, né? Foi mais ou menos, para ficar 1 ano. Que legal. Aí, nesse período, né, eu acabei... A sala da Silvia, ela era exatamente ao lado da sala do Profit. E aí eles me falaram assim, quando o Profit for falar com você, né, uma hora ele vai lá na sala, né? Já sabe que tu tá lá. Tu não vai entender nada, né? Porque eles têm um negócio que eles chamam Southern Accent, que é um sotaque do sul, assim, como se eles falassem meio caipira, assim, não tem como entender. Aí fala, quando ele falar alguma coisa, você só ri, eles falaram. Cara, foi assim, 1 semana, né? O cara ia lá na sala, eu ficava assim, cara, não dava pra entender, é impossível. Até que chegou uma hora e falei, não é possível, cara, preciso falar com ele, né? E aí eu comecei a trocar uma ideia, conversar, e uma curiosidade, né? Que me chamou a atenção, assim, por exemplo, não foi o meu currículo, não foram os meus artigos, não foi a minha lábia, a minha politicagem. O que me abriu portas, por exemplo, com ele foi o tênis. Um exemplo, né? Olha aí. Assim, uma dica pra vida, né? Olha aí. Eu jogava tênis, eu jogo tênis desde pequeno, assim, eu jogo bem. E todo mundo sabe ali quem é Horto ali, sabe que eu jogo. E eu já tinha falado pra ele, e ele falou, fiquei sabendo que você joga, vamos jogar? Eu falei, vamos. Naquela época não tinha Instagram. Ele deve ser, vou chutar aqui, 2007, não sei. Ele ia me buscar na minha casa, eu morava num condomínio chamado Southern Village. Ele tinha uma BM velha, assim. Imagina, o Instagram hoje fazendo um stories aqui. O Prof tá aqui me buscando e tal. E isso, assim, foi, 1 ano e meio, cara. Ele ia me buscar, eu ia no carro dele, a gente ia pra um clube tipo um counter, assim, e jogava eu, ele,
o Ackerman, que é o cara da classificação das maloclusões, classificação do sorriso. Tipo, esse cara é muito gente boa, que é o James, né? O apelido dele é Jim. E um outro cara que era um radiologista famoso também, que eu não conhecia. E aí a gente jogava dupla. Daí, tipo, eu era malandro, né? Eu jogava com ele, surrava o cara de 6-0. Aí jogava contra ele, deixava ele ganhar, entendeu? Tranquilo. Aí ele, ele chamava todo dia, ele queria jogar. Vamos jogar amanhã? Deu, claro, vamos jogar amanhã. Toda hora E aí, disponível. terminava o tênis, ele pagava uma cerveja pra mim, eu não tinha nada de grana lá. E eles começavam uma resenha ortodôntica, geralmente, eles contavam outras histórias. Então eles contaram histórias assim, sobre tudo que tu pode imaginar. História, por exemplo, do envelope da discrepância de movimento dentário, que tem alguns números lá que eles inventaram. Eu falei, cara, a gente usa como se fosse lei, entendeu? E eu lembro, assim, de algumas situações legais, assim, sobre eles, que eu acho que são histórias que são dignas de serem contadas, mas que eu ia almoçar com eles dois sempre, né? Meus pais são separados, tive uma certa ausência da figura paterna por muito tempo na minha vida. Então, sempre gostei de cara mais velho, assim, tipo, a gente encontrou aqui o que gravou o podcast antes, né? E eu adorava sair com eles, né? Eu gosto de sair com pessoas mais velhas, tem sempre muita coisa pra ensinar. E a gente tava almoçando, assim, e eles falaram assim pra mim, Gustavo, a gente queria te agradecer, né? Pela honra aí de tu estar almoçando com a gente, né? Deu o quê? Você só pode estar de sacanagem, né, cara? Eu falei, eu que tô, né, que tenho que te agradecer, né, cara? Tu é o Profit, né? O Ackerman. Aí ele falou, não, é que aqui nos Estados Unidos, né, os residentes não saem com a gente, eles têm vergonha de sair com pessoas mais velhas. Eu pensei, cara, que idiotice, né, cara? Olha o poço de sabedoria, né, cara? Oportunidade. Não, eu falei, cara, pode deixar, eles têm vergonha, mas eu não tenho. Se quiser tomar café, almoçar e janta, Me liga. a gente vai. E aí eu lembro que ele perguntou assim pra mim, porque eu tava na época, né? Então, essa parte eu acho que ela é bem importante, principalmente aos que estão fazendo a faculdade, né? Aos recém-formados, aos estudantes. E também eu conheço algumas pessoas que sempre vêm falar comigo no Instagram que ainda não sabem o que querem fazer, que não têm certeza, né? Todo ano da faculdade eu quis desistir. Eu já pensei em fazer tudo. Minha família falou que eu tinha que fazer concurso para juiz ou para cartório, porque eu sou bom de prova, ia passar em tudo. Mas, na verdade, eu sempre tive essa dúvida, né? E lá eu tava meio indeciso também, apesar dos pesares. Tava meio pra baixo, assim, longe da família, né? 1 ano já. E eu falei pra eles, não sei se eu quero fazer orto, né? Tô falando com eles, né? Aí o cara falou assim, não se preocupa, Gustavo, as pessoas mais interessantes que eu conheço, até hoje, elas não têm certeza do que elas querem fazer. Tipo, só continua, segue o teu trabalho firme, tem dias bons, dias ruins. Daí, tipo, eu pensei, já dei uma acalmada. Aí ele falou assim, você acha que eu sou um ortodontista melhor que você? O Profit, né? Eu falei, cara, isso é óbvio, né, cara? Tu é o Profit. Ele falou, não, eu não sou um ortodontista melhor que você. Sou apenas um ortodontista mais ciente das minhas limitações. Assim, cara, com essa frase a gente podia encerrar aqui o podcast, olha só, porque gente. é o tamanho, assim, como a gente estava conversando sobre a humildade aqui, né? A gente tem aqui no Brasil um ego muito inflado, pessoas que são donas da verdade, se acham donas da verdade, acabam havendo uma polarização, uma briga, alinhador aparelho fixo, lingual vestibular, sei lá, autoligado convencional, quando na verdade... Cara, tanto faz, velho. Tem vários caminhos, assim, faça o teu bem feito e, sabe? E isso é uma coisa que a gente até comentou no podcast anterior, que a gente gravou agora com o João Maria Batista, inclusive, se você não viu ainda, veja que vale a pena. João Maria Batista, de 86 anos, gente. 86 anos. Imperdível. Imperdível. E a gente comentando, que foi inclusive um post de hoje, né, do Instagram, o sucesso. O pessoal vem primeiro ou o profissional? Porque eu digo que às vezes isso que você está falando, a gente admira tanto uma pessoa que a gente não conhece, né? A gente coloca, idolatra ela, que é ruim, né? E a gente chega num congresso, essa pessoa nem olha pra você. Sim. Tá com o ego lá em cima, né? Porque eu sou o cara. E aí você fala, cara, que coisa louca. Não, então isso é interessante, isso que cara. você perguntou sobre pessoal profissional, eu tenho uma visão, assim. Eu sempre coloquei a minha vida pessoal em primeiro lugar, que eu já te contei aqui parte da minha trajetória. Isso custou o quê? Não tenho amigo de infância, porque eu saí de Concórdia. Fiquei pouco tempo em Floripa, embora tenha amigos até hoje. Fui pro Rio, legal, mas saí de lá. Fui pros Estados Unidos, muito legal, fiz muitos amigos. Poderia até ficar lá, recebi convite para fazer um doutorado, um pós-doutorado lá em genética e não quis, porque eram mais 4 anos teóricos, sem clínica, né? E esse 1 ano e meio eu fiquei na clínica, pude ver coisas, então era mais bacana para mim. O Ackerman me levou, as conexões, né? Ele me levou a uma ortodontista chamada Caroline Chick Hill. E ela, cara, pra mim foi a melhor ortodontista que eu conheci na vida clínica, assim. Tinha uma ilha de materiais no meio e 12 cadeiras.
E assim, o pau quebrando, Sistema e norte-americano. e ela coordenando, e cara, tudo funcionando. E eu pensei, meu Deus, eu vou chegar e vou montar isso no Brasil, né? Assim, a minha doce ilusão, né? Uhum. E aí, né, não só pela legislação, mas por tudo, né? Isso é Sim, impossível, assim, de fazer aqui. sim. E se virar pop também fica difícil, depois a gente vai falar sobre isso. Uhum. Mas então, assim, eu sempre coloquei o profissional na frente. Moral da história, cheguei em Balneário, depois dos Estados Unidos, né? Eu defendi as coisas no Rio e tal. E eu fui contratado pelo Raul Pistorello, trabalhei uns 3 anos com ele lá, 2, 3 anos. Bacana. E trabalhava aqui, trabalhei com o André Zétolo, que era um bucomaxilo de Curitiba. Eu trabalhei com o Ricardo Faria, que é um especialista em dentística aqui, professor da Univale. E trabalhei em Tijucas, em Dayal, pô, Itajaí, Timbó, Floripa. Cara, Ó, trabalhei acho que tá vendo, 17 gente? Ó, lugares. tá vendo? Ah. Ele tava em movimento e tropeçou na sorte, né? Né? A sorte pegou você, olha Exatamente. só. E isso no Rio eu era o mais guerreiro, porque eu trabalhava em Madureira, tinha que pegar trem, levava material de odonto no trem. É bem perigoso, trabalhava na Barra, no Niterói. Cara, Tijuca, Vila Isabel, trabalhei em tudo que era lugar onde dava, trabalhava, ganhava o maior dinheiro dando aula num lugar chamado Prévio Odonto. Tem que agradecer a Marisa aí, que era a chefe lá, e putz, era muito bom, porque pagava super bem, assim. Uhum. Então acabou ajudando, né? E aí chegou um momento na minha vida que eu falei, cara, chega, né, cara? Sim, eu acho que tá na hora de eu colocar minha vida pessoal um pouquinho acima do profissional. Tu não precisa tocar assim pro Pode, profissional. pode. Não precisa, né, chutar o balde. Mas assim, eu quis, minha vida pessoal. Então o que que eu Sim, quero, cara? Pô, sim. eu quero me associar a um clube, eu quero ter um ferino, eu quero ir na igreja, servir uma igreja, eu quero ter os meus amigos, os casais de amigos, sei lá, entendeu? Ficar num lugar, eu quero morar perto do meu trabalho. Então, tipo, hoje eu tô a 20 passos da minha clínica, eu almoço em casa, se der algum problema, minha mulher tem um ateliê de cerâmica do lado, a minha mãe é meia quadra, a minha irmã é mais 20 passos, o meu Olha, cunhado, meus sobrinhos, meus afilhados. Cara, isso é assim, então assim, maravilhoso. eu penso, né, que hoje, por exemplo, no Rio, você pode ganhar muito mais, assim, o São Paulo, mas talvez pra mim não se aplica. Uhum. Cara, eu acho que eu gosto mais desse conjunto aqui, qualidade de vida, andar, tá perto da praia, correr, não sei, assim, sabe, essa energia, sabe, eu me sinto melhor. Menos violência, menos trânsito, Tudo. não sei, assim, né, isso pra mim. Então, respondendo a pergunta, eu acho que sucesso é você ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Isso aí. Mas para mim, o sucesso com certeza é um equilíbrio das coisas, muito mais pessoal do que profissional. Então tem um professor meu que ele fala lá que a vida é como se fosse um equilibrista de pratos. Então você tem o prato da saúde, o prato da família, o prato do trabalho, o prato do lazer, da saúde, dos esportes, sei lá. Nunca vai estar tudo bem. Por exemplo, quando o prato do trabalho assim, cara, tá redondo, cara, família tá aqui, tem que dar uma atenção aqui. Daí, putz, Isso. agora a família tá bem. Minha saúde tá ruim, fazer os exames. Então, assim, o segredo, o tal do equilíbrio, ele seria a gente tentar buscar né, um equilíbrio entre isso, se é que dá pra ter, né? Sim, sim. Mas viver bem aí, né? Uhum. Não vai ter ausência de problemas, né? É. O que a gente chama de problema geralmente é a vida acontecendo. Tudo você tem que se ausentar de algo para adquirir outro. Isso não é inevitável. Eu fui pai agora há um tempinho atrás, um ano. Parabéns. Já, obrigado. E cara, a vida dá uma transformada do 0 a 100, assim, totalmente. E tudo muda. Às vezes você não se dedica tanto no seu profissional, porque você tá cuidando da sua família, tá cuidando da sua esposa, tá cuidando da sua filha. Cara, então é isso. Cada momento da sua vida. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Isso é maravilhoso. O que você falou é maravilhoso. Eu acho que todo mundo pensa um dia conquistar, porque foi isso que aconteceu com você. Você conquistou por tudo que você está conversando aqui com a gente. Que você falou de fracasso, né? Vai de fracasso em fracasso. Como que o fracasso moldou sua vida, cara? Cara, não sei, assim, eu nunca lidei muito bem com fracasso, né? Eu nunca lidei muito bem com críticas, assim, sempre foi. Mas eu acho que eu vi uma coisa bem besta esses dias que me chamou atenção e eu achei interessante. Que fala assim, que, né, Deus fala que você tem que amar os outros como ama a ti mesmo, mas primeiro você tem que amar a ti mesmo, né? E eu acho que nós geralmente somos muito mais. Não sei qual é a palavra, assim, mas. Não é pacientes, mas permissivos com os outros do que com a gente. Por exemplo, vou tentar explicar. Cara, tu tá de carona e o cara perdeu o retorno lá. Tu fala, não, relaxa, tem retorno lá na frente. Agora, tu tá dirigindo, tu perdeu o retorno, a tua viagem, tu fica, putz, eu sou burro, cara, você tá atrasado. Então a gente perdoa Cobra, mais os outros do que autocobrança. a gente. E, Sim, cara, isso tá errado, entendeu? tá errado. Então, o amor próprio, ele tem que ser o maior de todos, Eu vi, cara. eu vi, eu vi na internet isso, ele fala de um pai falando ele ensina ensina não, né? Dá dicas de como ser um bom pai, né? Ele fala assim, pô,
O cara chega na sua casa, derruba um copo, seu amigo. Cai ali, você fala assim, pô, irmão, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Seu filho derruba e fala assim, pô, é burro, ó, desastrado, que não sei o quê. Então, se inverteu, né? Tá errado. Isso, é bem isso que você tá falando. É que dizem que é muito mais difícil com os nossos, é que a gente mostra quem a gente realmente é, né? É mais fácil, assim, você ser mais legal com os de fora e quem tá realmente na sua intimidade é que te conhece. Isso é uma dificuldade de todos, né? Embora não assumam, né? Mas eu tenho certeza que é uma dificuldade minha, sua, de todo mundo. Todo mundo. A gente acaba descontando em quem a gente mais ama e Sim, não pode sim. ser assim, né? A gente tem que justamente preservar, né? Enfim, cuidar mais. É isso aí, cara. E vamos lá, e o que te fez, assim, voltando um pouquinho, quero duas perguntas, né? Você falou bastante ali sobre ir lá nos Estados Unidos e tudo mais, eu quero te perguntar como é lá, como você já falou alguma coisa, mas eu quero intensificar um pouquinho mais isso. Mas o que te fez fazer ortodontia? Muito bem, essa pergunta é ótima. Meus pais eles são ginecologistas e obstetras, né? Meu pai aposentou, minha mãe ainda atende. Minha mãe trabalha pra mim hoje, né? Mas ela, mentira, se ela quisesse ser sócia, ela é dona de tudo no fundo, né? Mas eles tinham uma clínica em Concórdia, era uma clínica muito legal e tal. E eu vivia lá, saí do colégio, era perto, ia lá, então, assim. E a história não é muito bonita não, tá? Mas tem que falar a real, né? Mas é isso O aí. que eu vejo? Meus pais, eles não tinham uma relação muito boa, assim, nem no trabalho, nem em casa, assim, era um casamento difícil. Então, assim, se fosse uma coisa legal, tipo, relação de pai e mãe legal, de casal e de trabalho, certamente, provavelmente teria feito medicina, porque o exemplo, ele arrasta, né, assim, sem querer. E eu vi que meu pai meio que obrigava meu irmão a fazer medicina. Hoje meu irmão tá super bem, virou um mega empresário, tá melhor de todos da família, assim, tem uma aqui em Blumenau, outra em Balneário, Bombinhas, Brava, e tá voando, assim, graças a Deus, muito mais com construção civil, etc, do que mais também medicina. Mas eu lembro que na época ele fez medicina meio que obrigado, e eu lembro que eu tinha esse medo, assim, né, e depois a minha irmã a mesma coisa, ele obrigou a minha irmã e tinha que fazer, sei lá o que, eu acho, sabe, a impressão que eu tinha é que ninguém queria fazer, mas eu sempre fui uma pessoa de personalidade muito forte, assim, então eu falava assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer, a única coisa que eu sei que eu não vou fazer é medicina porque eu não quero ninguém mandando em mim, desde os 5 anos de idade, assim, meu pai sempre, ele me respeitava, apesar de ser mais jovem, eu era o único que peitava ele e que ele ouvia, assim, né, então sempre foi assim, e eu falei, cara, eu não vou fazer, mas eu gostava da área da saúde, e eu acabei decidindo por odonto, quando eu fui num consultório de era um comadre dos meus pais, assim, chamada Simone Leal. O marido dela é o Celso Leal, né? Meus pais eram padrinhos da filha deles, de uma das filhas deles, e ela tinha uma clínica ali em Floripa, e eu lembro que o cheiro foi bom, o negócio foi bom, eu falei, cara, olha só, área da saúde, atendimento particular, não tem plano, eu posso fazer as coisas que eu quiser, tipo, eu vou ser o dono da parada, por exemplo, hoje na Medical, eu sou diretor clínico e o chefe da odontologia. Tipo, mal ou bem, eu tava profetizando, entendeu? Porque eu queria alguma coisa que eu tivesse uma certa autonomia. Sim. E assim, lógico que pra você ser chefe ou ser líder, que é muito mais difícil, você tem que aprender a saber ser moldado, obedecer, seguir, e tipo, eu sei seguir as instruções, eu faço isso muito bem, eu sou um excelente empregado, quando precisa, né, mas eu não gosto de coisas impostas, assim, então eu acabei indo para odonto por esse caminho, e no meio da odonto, como eu falei anteriormente, eu tentei mudar o caminho para direito, para outras coisas durante o percurso, e eu queria fazer bucomaxilo. Então, eu acabei indo com o Nazareno, que era o professor da UFSC, ia lá, e aí minha família falou assim, ah, não, cara, se fazer bucomaxilo, vem pra cá, medicina a gente te acolhe. E eu vi, assim, a vida de alguns bucomaxilos, plantão e tal, eu disse, cara, realmente, né, então, assim, se for pra fazer essa vida assim, eu posso ter uma vida melhor fazendo medicina, não sei, assim, eu não tinha uma visão muito clara. E aí, eu até via lá as ortognáticas, fazia bolsista, tudo mais. E aí, eu, no meio do caminho, comecei a ir pra clínica de um cara chamado Luciano Teodoro, que era aluno do João isso Maria aqui antes, Batista? esse que eu conversei, o Luciano Teodoro tinha uma clínica chamada Bucali, ele e a esposa eram ortodontistas em Floripa, na Avenida Rio Branco, assim, uma clínica enorme, de esquina, animal, assim. E eu fui lá ver, assim, ele era... Na verdade, ele era vizinho de uma ex-namorada minha, encontrei no elevador, fui perguntar e ele deixou. Então, assim, eu tomei a iniciativa. Posso ir lá? Ele, pode. Aí eu fui lá, primeira vez ele já mandou fazer um arco. Eu não sabia nem o que era hortos. E tinha caras que eu ia no consultório lá há 1 ano e não deixava nem eu ver nada. No máximo eu fazia traçado, eu recortava modelo. E, cara, lá eu trabalhei, ele tinha vários planos de saúde, Petrobras, deixou assim, fiquei lá nas férias, muito tempo, assim. E aí eu fui do Arno, né, também, acompanhei bastante. E aí, cara, eu achei o que eu quero, só que agora eu quero
ser bom nisso, onde é que é bom? Eu fui pesquisar e tal, então foi mais ou menos assim que a ortodontia entrou na minha vida. Porque na graduação, a gente não tem nenhuma noção do que é, né? Em todas as faculdades, assim, eu não sei por que que é assim, parece que eles não querem ensinar as coisas de ortodontia para obrigar você a fazer a pós, daí da pós sai pronto para outra pós, que daí sai pronto para outra pós, tu nunca tá pronto, assim, parece que as pessoas não passam o conhecimento, né? Então, mas assim, foi mais ou menos assim que eu cheguei na orto, né? Não foi tão linear, né? Que bacana, cara, que legal. Eu percebi, você percebeu, você que tá vendo também, que você foi conquistando tudo, né, cara? Você foi pesquisando, foi se dedicando, foi entrando de coração em tudo, até hoje. E que eu te conheço, eu sei, né? E até os novos projetos que você tá inserido tá sendo assim. Que bacana, cara. Tá, e aí você fez a ortodontia, beleza? E aí você foi pro Estados Unidos, ficou um tempo lá. Como que você vê, Zanardi, a relação não precisa ser só da ortodontia, tá? Dos profissionais de lá com os profissionais daqui. Ou na época, né, que você estava, ou de hoje em dia. Lá Nos Estados Unidos, Brasil? Isso, pro Brasil. Bom, assim, de uma maneira geral, não só para a parte profissional, digo para tudo, assim. Tem uma frase de um amigo meu que define bem, que ele fala assim, que lá é tudo bom, mas é uma merda. Aqui é tudo uma merda, mas é bom. O que eu quero te dizer. Que legal. Porque lá, assim, tu tem legal, a lei... Interessante a frase. A lei funciona, a segurança funciona, não sei o que funciona. Mas, assim, eu morando lá, eu queria vir embora. Faltava alguma coisa, assim, não tem esse calor humano, não tem churrasco, não tem não sei o que. Então, assim, o fato é que não é pra todo mundo, assim, sabe? Eu conheço muitos amigos que se mudaram pra lá e amam, mas muitos que foram e voltaram porque... Assim, eles não são falta, assim, aquele calor humano. É bem diferente de brasileiro, assim. Então, é cultural. Tem gente que não tá nem aí pra isso, assim, sabe? Sim. Então, depende de muitos fatores. Assim, o que é felicidade pra ti não é pra mim. O que é legal... Então, isso é uma coisa muito subjetiva. Essa é a minha opinião, né? Sim, sim. Mas, assim, em termos profissionais lá... pra ortodontia, né? Na época que eu morava lá, só tinha 7 cursos de ortodontia no país, desculpa. Ou seja, o ortodontista lá, ele estava entre as 5 mais bem remuneradas profissões dos Estados Unidos. Tinha cirurgião plástico, veterinário... Que ano? 2007, 8, 9. Veterinário... Eu vou querer uma aguinha. Uma aguinha. Veterinário, cirurgião plástico, ortodontista. E aí como que funcionava, tá? Funcionava da seguinte maneira. O ortodontista lá, ele se aposentava cedo, com 35 anos, sei lá, 40 anos. Ele vendia a clínica com a carteira de clientes. Ia jogar golfe. Mais ou menos assim. Então, cara, quem que não queria ficar lá? O problema é que para você brasileiro hoje, Hellis Mortal, ir para lá, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um exame, chama PASS, né? PASS. Passar nesse exame, né? Aí refazer odontologia, pelo menos 2 anos. Isso eu tô falando nos caminhos mais curtos, né? Tipo Virgínia, não sei o quê. Aí fez o PASS de novo, tem que fazer orto de novo. E a orto lá, ela é bem cara, assim, né? São 3 anos integral, né? Só no Brasil que é 1.500 horas final de semana. É 3 anos integral, qualquer curso. E lá, geralmente isso custa muito caro, né? Então ninguém tem dinheiro para pagar. O que acontece? Todos os estudantes lá, eles vão financiados pelos grants, que eles chamam, que é o dinheiro do governo. E aí você se forma já com uma dívida com o governo. Então você paga lá, tipo, um financiamento para o governo americano. Ninguém tem dinheiro para pagar lá, né? É muito raro, assim. Sim. Então, você sai com uma dívida grande. Aí depois de fazer essa especialização, aí você vai ter que ver o lugar. E eu vejo que existe muito xenofobia ou bairrismo, assim. Por exemplo, assim, eu posso ser muito melhor do que o cara lá, mas eu sou um ticano lá, hispânico, índio, sei lá, brasileiro, entendeu? O cara não vai operar o coração dele com um gringo, ele vai operar com o americano, mesmo que o cara seja pior. Eu sinto isso lá. Fiquei muito tempo lá, conheci bastante esse meio, assim, tem bastante racismo também, entre negros e brancos, assim. Passei por algumas coisas lá que eu nem sabia, mas assim, a gente não viveu isso, a gente não pode julgar, sabe? Sim. Lá é bem forte ainda, sabe? Totalmente diferente. Então eu acho assim, a profissão lá é diferente porque, pô, imagina, 7 faculdades, tem muito paciente para pouco ortodontista. Meu Deus, imagina se a gente tivesse só 7 faculdades. 7 faculdades tem só na nossa rua aqui em Balneário. Né? Não vou nem dizer em Santa Catarina. Ou seja, aqui a gente tem que se virar muito mais, né? Matar um leão por dia e marketing, Instagram e venda e CRC e não sei o quê. E outras coisas que a gente vai falar hoje para poder desempenhar lá o que a gente... Lá tem muito, né? Lá, assim, o pagamento não é do paciente pro dentista. É tudo insurance, né? Que é o seguro. Então, geralmente, o tratamento lá era $5.000.
meia média, e com alinhadores era um pouquinho mais caro, 7, 8, 9, 10 mil dólares. E tinha muito volume. Então, assim, cara, eles ganhavam bem. Tinha um custo alto e tal, mas rodava bastante. E lá, assim, qual que é o ortodontista mais pica, assim, mais foda? É o que termina mais rápido. Tipo, eu via entre os residentes. Não era aqui que nem aqui, quem finaliza melhor, quem faz... Não, cara. É assim, o cara ganhava o prêmio lá, atendia o caso em 3 consultas, acabou o caso em 4 meses. O caso é difícil, né? Entendeu? Então, na verdade, é tudo pensando no quantidade de material, número de consultas, o quanto vai sobrar, o quanto vai custar, nananã. E, assim, eles têm uma mentalidade muito diferente, assim, né? Então, acho que essas são as principais diferenças que eu notei pra cá, né? Cara, isso é totalmente diferente, né? Produção, né? Linha de produção. E você falou de material, né? Quero fazer um cortezinho rápido aqui falando dos nossos patrocinadores. Queria agradecer imensamente a Dental Fênix e a Ultradente por patrocinar o podcast, essa primeira temporada. A nossa rotina clínica, a gente sabe, né, Zanardi? É sempre desafiadora, né? Sempre desafiadora. E às vezes a gente complica ainda ela mais com produtos ruins, né? Produtos comuns. Na Dental Fênix, gente, vocês podem entrar lá. Eles têm produtos da Ultradente sensacionais que foram desenvolvidos para você otimizar e simplificar a sua rotina clínica. Você vai ter qualidade do produto, vai ter entrega rápida e vai ter muita facilidade na compra online. Então, assim, você vai poder dar a real direção para o que você precisa, que é o seu paciente. Você não vai se preocupar com isso. Acessa aqui, vai aparecer em algum canto dessa tela aqui, que eu não sei onde é, mas vai aparecer, acessa a Dental Fênix e você vai ter os melhores produtos de qualidade da Ultradente com desconto pro hands-on. Todos os nossos seguidores vão ter 10% de desconto usando o cupom hands-on10, tá bom? É isso. Cara, e vamos lá, você falou muito de gestão, né, que a gente precisa se virar nos 30 aqui no Brasil. Eu acho que é legal a gente passar isso para os recém-formados, para os formandos, e até, cara, para pessoas que estão aí no dia a dia trabalhando, porque eu vejo assim, a gente tem que entender, a gente tem que saber de muitas coisas, não entender, né? Porque eu vejo, tem amigos meus que até esses dias postaram, né? Estudando tráfego pago. Eu falo, cara, você é ortodontista, como que você vai estudar tráfego pago? Tudo bem, você pode estudar, pode entender, mas não é você que vai fazer isso. E eu vejo isso muito nos dentistas aqui do Brasil. Eles querem abraçar, talvez por motivo financeiro, né? Que infelizmente às vezes não tem que uma equipe sustente, né? Mas às vezes acaba tropeçando e não faz nada bem, né? E queria que você falasse, porque você trabalha nas maiores clínicas do Brasil, né? São quantos ao todo? A gente tá com mais de 100 médicos, tem 25 dentistas, tem 55 colaboradores, tem exame de sangue, vacina, cardio, né? Exame de cardio. A gente tentou montar o exame de odonto, mas aí era num subsolo que a vigilância acabou não liberando, então ficou um outro espaço. Então grandioso demais. É um complexo. E vai aumentar, a gente pretende aumentar mais pra frente, assim, a gente quer fazer outras coisas ainda, né? Mas eu li isso de algum... É por isso que eu falei, porque é muito grandioso, né? Isso tudo é... Como que você lida com isso? Eu li isso de algum profissional de finanças bem famoso, eu não lembro quem era agora, mas que ele falou que... não compensa, por exemplo, para um médico ou dentista estudar finanças. Lógico que ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo, você tem que ter uma noção e tal. Mas é muito mais interessante você ter alguém de confiança que saiba e isso otimiza o seu tempo. E é a mesma coisa, eu concordo contigo, tudo que você puder delegar, né? É bem difícil delegar, tá? Porque eu sou centralizador, meu cunhado, que é o CEO ali, que é o Adriano, ele é otorrino, ele também é centralizador. Então, assim, a gente vai melhorando a cada ano, acho que tá bem melhor do que era antes, a gente tá bem mais profissionalizado, assim. Tem um administrador que era de hospital, era da Unimed. Então, assim, cada ano vai melhorando os processos, né? Sim. Mas a gente ainda tá longe de estar 100%, né? Então, eu acho que a gestão, assim, primeiro tudo sobre pessoas, né? Então, eu a cada ano estou fazendo uma limpa no nosso time, né? Eu gosto de fazer reunião final, que nem eu fiz esse ano, falar de milha extra, de dar o sangue aí. Mas principalmente, eu acho que as pessoas que têm que estar ali, elas têm que ter um espírito de dono, assim, né? Tem que ganhar uma comissão, todo mundo, tem que vestir a camisa. E quem não tá, assim, nesse espírito, infelizmente tem que sair. Então, assim, tem uma conta lá, um sistema de trabalho do Jorge Paulo Lemann, né, que é da Ambev,
que ele falava lá que todas as empresas dele, elas trabalhavam no sistema, não sei exatamente se era essa proporção, mas 70, 20, 10. Ou seja, todo ano, 10% dos funcionários, eles são promovidos, ganham aumento, 20% são demitidos e 70% fica na mesma. Pode fazer a proporção que você quiser ali, mas tem que ter isso. Tem que ter uma rotatividade, a pessoa não pode se acomodar, tem que trocar, tem que demitir. E assim, um segredo que eu daria, assim, uma dica, assim, ó, demita rápido e contrate devagar. Porque o que a gente faz, geralmente? A gente demite devagar, com medo de perder, o cara é insubstituível, eu vou ficar sem, eu vou ter que achar outro, e contrata rápido, qualquer coisa que vier, porque não pode ficar sem no balcão, né, para amanhã, né, tá totalmente errado. Então, assim, se vocês puderem fazer um banco de dados de secretário, de SD, a menina quer ir embora, então tchau, ó, tá aqui, ó, te pago aqui, tem uma listinha aqui, chama lá, 2, 3, vem, bota pra dentro. Lógico que não é fácil, mas isso a gente tem feito e graças a Deus acho que isso mudou bastante a nossa cultura. E demitir rápido, porque assim, um funcionário ruim, em um ano ele destrói muito mais do que qualquer coisa que você pode imaginar e contamina, é tipo uma laranja podre, né? Então assim, constatou o negócio, é isso aí, deu chance, vai mudar, né? Tchau, paciência, tem que demitir. Tem que pagar tudo lá. Vai por mim, muito complexo, né, vai Zanetti? por mim que vai sair barato. Então, sobre a gestão de pessoas. O restante ali, os processos é o mais complicado, né? A gente faz muitas reuniões, né? A gente tem um conselho, né? Que eu faço parte. Nós somos em vários sócios hoje, né? Mas eu e meu cunhado somos sócios majoritários. Sim. E a gente, tudo passa pelo conselho, enfim. Tem várias sub-reuniões. Cada área tem uma coordenadora a quem eles se remetem. Então, isso é interessante. Mas não é fácil, assim, trabalhar com pessoas, né? Porque todas as pessoas são falhas, enfim, né? E eu vejo que, além dessas pessoas, a gente tem as pessoas que são os nossos clientes, né? Que são o nosso grande alvo aí, né? Que são os mais importantes. Então, tem uma coisa que eu não mexi ainda, mas eu gosto de ver. Assim, as avaliações do Google da clínica, elas aparecem também no meu celular, instantaneamente. Porque eu gosto, assim, sempre de tratar muito bem os clientes que são detratores, né? Tipo apagar um incêndio, uma contenção de crise. E os clientes que são promotores, né? Que é uma coisa que geralmente a gente não faz. Então, tipo, o cara te indicou um paciente. Porra, tu já deu por acaso, pegou uma Veuve Clicquot, como é que é? Uma cesta animal, investiu lá 500 pila no cara, nossa, né? Pensa, ela te deu um tratamento de 100 mil reais. Então, eu aprendi isso com os caras lá do Rio da Estética, né? Então, assim, lógico que, assim, extrapolando, mas é um exemplo de lidar com o cliente promotor, o detrator. Mas o detrator, a gente sempre revê essas queixas, tipo, uma avaliação, uma estrela, e na grande maioria das vezes é uma besteira, tipo, o paciente não tá certo, ele até escreveu errado na mensagem, mas então é tão complicado lidar com pessoas assim, hoje as pessoas elas são imediatistas, não tem paciência, qualquer coisa vai na rede social e tal, então assim, o Google ele tem um defeito, na minha opinião, eu sou fã do Google, mas esse defeito da pessoa poder fazer o que ela quiser ali, não, 1 estrela ou 5 estrelas, sem se identificar, sem botar uma foto, sem não sei o quê, e isso acaba às vezes prejudicando. É igual você pegar um Uber ali que te atendeu bem e dar 1 estrela pra ele, você acaba prejudicando um monte ele. O cara vive daquilo ali, sabe? Então, eu também, depois de ter empresa, eu passei assim a avaliar mais as pessoas. Eu vou lá na oficina, me manda um negócio no e-mail, eu detalho, respondo, pode ser da Havan lá, sabe? Porque eu vejo que isso faz parte, é pra melhorar a empresa, e assim como eu quero que respondam da minha, assim, eu respondo dos outros. Acho que isso ajuda bastante. Cara, eu pergunto porque justamente isso. A nossa geração tá muito... Principalmente a geração que tá vindo aí, né? Muito imediatista. Então a pessoa se forma, ela tá perdida no mercado, ela não sabe nada, na verdade, e ela abre clínica, né? Forma ortodontista, abre clínica. Ou forma em odontologia, abre uma clínica popular. Não tenho nada contra a pessoa abrir, desde que ela tenha o perfil empresarial, que é tudo isso que você tá dizendo, né? Então, olha só, gente, é muito mais embaixo, né? É difícil. Então... Eu acho assim, sobre isso, na minha opinião, a primeira coisa que se forma, você tem que investir em formação, capacitação. Essa capacitação, ela não precisa ser necessariamente técnica, ela pode ser em outra área, pode ser de gestão, de administração, sei lá. Mas não em marketing, entendeu? O marketing ele vem depois. Então, quando as habilidades do marketing elas precedem as habilidades em formação técnica, etc., nós, dentistas, nós estamos perdendo a nossa função ali como promotores de saúde. É ridículo, assim, sabe? Então, eu vejo, assim, tipo... isso acontece, né? Assim, vem vários dentistas jovens. Eu tenho alguns jovens na equipe cujos pais eram... Guga, eu quero investir em marketing para minha filha. O que tu acha?
Eu falei assim, ó, quanto é que tu quer botar? Eu sempre vou até o final. Então pega todo esse dinheiro aqui e ela vai fazer um curso com esse cara, com esse cara, com esse cara, entendeu? Daí depois porque tu vai jogar tudo fora, cara, Eu já entendeu? converso com alguns alunos e eu pergunto, quando você investiu esse ano em marketing? Investi 50 mil na clínica. E em curso? Mas eu não fiz curso. Sim. Tá totalmente invertido, né, cara? Não, é assim, lógico, né? É que eu entendo, né? Tem que investir. O inverso Hoje também... em dia tem que ser feito. O inverso também não pode ser negligenciado, Isso, né? com certeza. Você não pode ser um dentista alienado que só estuda e faz curso e também não faz o outro lado, né? E tu vê os outros caras ganhando dinheiro, isso é uma coisa ruim. Mas eu acho que se você não tiver uma entrega, né, de resultado... Você pode até enganar algumas pessoas por pouco tempo, mas não vai enganar todo mundo muito tempo, não dura muito tempo no mercado. E aí fica aquela coisa cíclica, assim, sabe? Que a coisa que dá dinheiro, né? Agora é bichectomia, agora é harmonização, agora é lente, agora é Invisalign, agora é linha 2, agora... Putz, eu vi que é super difícil. Claro que é super difícil, depende do operador, tem que estudar. Agora eu vou pra outra coisa fácil que dá dinheiro. Então, na verdade, enquanto você estiver indo atrás do dinheiro, você não vai encontrar o dinheiro. Você tem que ser bom em algo e o dinheiro vai ser consequência, entendeu? Isso aí, cara. Show de bola. Vamos lá. Então você disse que não precisa fazer dancinha de TikTok para ser um bom profissional. Acho que não. Ótimo. Muito bom. Eu vi esses dias um Instagram de um dentista. Ele parado assim, olhando para a janela. Já viu esse vídeo? Não. Ele olhando pela janela assim, falando assim, não acredito. Pensando, né? Que eu estudei tudo isso para fazer dancinha de TikTok, para não ter que fazer dancinha de TikTok. Vamos lá, meu amigo. Eu conheço uma dentista boa que faz dancinha. Você não conhece? Conheço. Cara, conhece? Quem? Chama Dani Sal. Dani Sal. Depois ela vai ver esse aqui, ó, Dani. É pra ela não achar que eu tô falando aqui, ó. Porque, né? Sim. E eu vejo que ela mata no peito esse negócio da dancinha. Porque ela tem um negócio com a filha que dança. Que legal. Tem personalidade. Ela é uma ortodontista fera. Olha aí. Inclusive, eu já gravei um podcast com ela. Ela é de Porto Alegre, é professora e tal. E ela faz dancinha e tal. E assim, mas assim, óbvio que não é excludente, né? Tu pode dançar por o que tu quiser no teu Instagram, né? Mas não é regra. Não é exato, e não é isso que vai atrair teu paciente, Com né? certeza, porque eu vejo que é uma cascata, né? Faz, todo mundo começa a fazer. Meus pacientes não gostariam, eu acho. Eu já fiz uma enquete uma vez. Você acha que eu deveria abrir um TikTok? Todo mundo falou que não, entendeu? Então, eu não tenho TikTok, tô alienado, né? Zanardi, então vamos pular um pouco. Você falou da sua vida profissional, né? Da sua pessoal e tudo mais. Agora vamos partir um pouco pra vida espiritual, cara. Porque eu vejo que você tá se dedicando bastante nessa área, né? Nessa parte da sua vida que, pô, tá sendo muito bacana te acompanhar. E recentemente você fez o Legendários, né? O que mudou na sua vida? Pra quem não sabe, Legendários ele vai explicar. É um movimento de homens, tudo, mas eu vou deixar ele explicar. Ele vai explicar. Explica melhor, tu fez antes que eu, né? É um movimento de homens, né? A gente acha que a gente tá em dívida com a sociedade, então a gente se reúne pra fazer o bem, né? E servir o legendário número 1, que é Jesus Cristo. E a gente sobe uma montanha com mais de 500 homens, 200 servindo e 300 fazendo, né, o Legendários. E é uma mudança total, para mim foi. E eu quero entender de você, porque você tá muito mais... Eu não pude servir ainda por questões de datas, mas quero servir. E o que mudou na sua vida? O que mudou você... porque muita gente acha que... Eu vejo, né? Virou modinha. Porque você vai subir uma montanha. Eu falo, gente, você acha mesmo que você vai subir uma montanha e seus problemas acabaram, né? Sim. Você tem que conquistar suas montanhas dia a dia, né? Todos os dias da sua vida. A montanha verdadeira tá aqui embaixo, né? Isso aí. Assim, o que mudou? O que você tá planejando e buscando? Acho que mudou tudo, né? Assim, eu sou católico, era católico, né? Casei na igreja católica com a minha esposa em Itajaí há 2 anos e minha família toda é católica. Mas assim, né? Acho que eu sou católico igual metade da população brasileira, assim, que vai na missa no domingo, a cada morte de papa lá, uma vez por mês. E aí, não tinha mais uma conexão, assim, sabe? A gente até tinha um contato grande com um padre aqui de Balneário, chama Frei Ladi, e ele tinha uma história, assim, que eles entraram na igreja Santa Inês e assaltaram essa igreja e espancaram ele, assim, e quebraram o nariz dele. E ele foi consertar o nariz lá na nossa clínica com meu cunhado.
pai dele. E aí ele ficou com um vínculo com a clínica, ele sempre ia lá, agradecia, benzia e tal. E ele fez várias coisas da nossa família, inclusive o meu casamento. Ele veio de fora, tava morando em São Paulo, então a gente tinha esse vínculo, né? Depois ele foi embora, a gente acabou perdendo contatos e eu comecei, assim, através da minha esposa. Minha esposa foi antes, assim, virou cristã e começou a me levar em algumas igrejas. E, cara, eu ia na igreja e ficava olhando, assim, tipo, com o maior preconceito, aquele louvor, aquela coisa, né? Tipo, estranho, né? E aí assim, foi um processo, né? Não gostava, não ia, enfim, até que eu sempre eu reclamava, né, pra minha esposa, ou comentava que Deus não falava comigo. É, e várias pessoas sempre se abrem comigo, assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa, todo mundo gosta de conversar comigo, contar as coisas, tá acontecendo isso na minha vida e tal, e eu adoro conversar. E as pessoas falavam, pô, Deus chegou pra mim e falou, vai por esse caminho, entendeu? E eu fui, pá, deu tudo certo. Eu falava, pô, amor, Deus não fala comigo, entendeu? E aí, Deus chegou lá pro cara e falou assim, separa da mulher, ou então casa com essa mulher aqui, enfim, né? Faz esse negócio, aí mudou de área, o cara virou milionário, Deus falou com ele, eu pensei, meu Deus, né, cara? Só eu, Só eu que Deus ele não fala comigo, né, cara? O que eu preciso fazer? Eu falava, né, Deus, fala comigo, cara, dá um sinal, né? E aí, assim, eu recebi uma paciente encaminhada, de um dentista que fez mestrado e doutorado com o Baratieri na UFSC, que ele chama Márcio Batistella, que ele mora em Concórdia, né? Eu sou de Concórdia. Mas sim, tenho um pouco contato com ele. Ele mandou uma paciente pra mim, que era classe 3 e tal, novinho. E esse cara é casado com a Renata Garibotti, a Renatinha, cujos pais eram melhores amigos dos meus pais, assim, sabe? Eu lembro que a mãe dela até faleceu quando eu era novinho, nessa época os filhos, eles ficaram na nossa casa. Então, assim, eu tenho uma memória muito afetiva com eles. Então, por isso que, ó, não é coincidência, né? Eles me encaminharam uma paciente chamada Vitória Loss. E a mãe dela era Viviane Loss. E aí eu tratei ela, junção, máscara e tal, tô finalizando, acho que. Finalizando agora com o aparelho fixo. E ela falou pra mim, doutor, isso deve fazer uns 5 anos. 5 anos, tá? Grava esse número aqui. Doutor, tem que fazer o Legendários. Eu, assim, Legendários, né? O que é isso? Os homens vão lá, sobe uma montanha. Eu, tá. Cheguei em casa, eu lembro que era a última paciente da manhã, fui almoçar com a minha mulher e eu contei, amor, minha paciente falou porque eu tenho que fazer o Legendários, né? Subir uma montanha. A gente deu risada, assim, kkk, nada a ver com a tua cara. Tipo, putz, nada a ver. E ficou nisso, né? 5 anos. Então, por que cada um... Não é que sobe a montanha, mas cada um toma uma decisão, né? Em algum determinado momento, quando faz sentido pra você. Com certeza. Aí, assim, foi lá mais um paciente legendário, mais um paciente legendário, mais um paciente legendário, mais um paciente legendário. E hoje eu vejo que era, talvez, Deus falando comigo. Que eu tentando se comunicar. E aí, até que eu atendi. Aí, o Thiago Nigro, Paulo Vieira Coach, o Ricardo Martins Broker, não sei o que, uns 20 famosos, meus amigos de Maringá, todo mundo só laranja no Instagram. Eu, cara, que é isso, né, velho? Essa coisa aí, velho. E aí, até que eu atendi um paciente, que era um paciente, assim, tinha sobrepeso, 60 quilos, e a gente ia fazer cirurgia ortognática e tal, não sei o que, ele acabou não fechando o tratamento ideal lá comigo, mas eu ajudei ele um monte, assim, ele tava muito mal assessorado. Então ali na clínica a gente tem tudo e eu gosto de ajudar, assim, então, tipo, minha mulher fala que eu sou um resolvedor de problemas, eu fico o dia inteiro resolvendo o problema dos outros, né? E assim, então, putz, eu acertei otorrino, cardio, não sei o que, endócrino, fiz todo o tratamento dele, tudo que precisava, ajudei, e tipo, de graça, assim, ele nem fez tratamento comigo, assim, fiquei lá uns 3 meses ajudando ele. E aí deu um tempo ali, um meio ano, ele chegou pra mim lá no meu consultório e falou assim, doutor, tô muito melhor, tipo, perdi lá tantos quilos, meus exames estão bons, tu mudou minha vida, agora eu vou mudar a tua, tu vai no Legendários. Aí esse cara era o Rodrigão, que é um dos líderes lá, ele tava o chefe da logística. E aí ele me deu o negócio, eu falei, não tem vaga, não tem uma barra, vai. Era tipo semana que vem. Então foi assim que eu fui, assim, eu não tava esperando, não tava planejado, não sabia o que era, e acho que não foi por acaso, entendeu? E quando eu fui, foi no dia 22 de agosto desse ano, não no primeiro dia, mas acho que no segundo dia, foi a primeira vez que eu tive um contato na vida com Jesus. Essa é a primeira vez na vida. E daí, cara, eu fiquei assim, que isso? Tipo, quero sentir isso de novo, assim, né? Assim, eu acho que eu tive mais de uma vez, assim, lá na montanha, mas teve uma vez que foi muito forte, claro, pra mim. E eu voltei, eles falam transbordando, né? Mas assim, eu tava muito... Cara, que eu encostava, assim... Eufórico. Tipo, eufórico, fazia reunião, todo mundo chorava. Cara, assim, tava transbordando. Fiquei uns 15 dias, assim. E pra mim foi transformador, assim. Então eu não acho que pode ser pra
pra outra pessoa não, sabe, pra outro homem pode ser que suba e não dê nada, mas pra mim foi, né? Então, talvez cada um tenha uma maneira de se conectar com Deus. Então, eu acho o Legendários legal porque assim, ó, chega num grupo de futebol que tá jogando bola, tomando gelada lá, vendo mulher pelada no telefone, fala assim, vamos na igreja, não vai ninguém, cara, entendeu? Agora, vamos subir uma montanha, tu não é macho suficiente pra subir uma montanha, tu quer ser um homem melhor, um pai melhor, tua família, tu não tem esse problema aqui, né? Cara, vamos. O cara vai lá, é um pescador, entendeu? Aquilo ali é uma pescaria, velho. Isso aí, cara. Pesca pessoas pra Deus. Então, assim, achei fantástico, assim, toda... Assim, vários cursos que eu fiz, assim, de coach, PNL, vendas, tudo. Tinha lá, cara. Porque, na verdade, a gente sabe que tem isso na Bíblia, né? Então, isso foi muito legal. Então, pra mim, foi uma coisa transformadora, mudou bastante. E eu tô só começando nessa jornada, né, cara? Eu comecei em agosto, né? Então, pra mim é tudo novo. Tô aprendendo ainda a orar, né? Mas é uma coisa bem legal. Eu vejo que as coisas, assim, estão se encaminhando, né? Tipo, te admiro bastante também por isso. Nessa área, você falou a parte de ídolo, né? Que a gente tem que aprender, assim, que a gente tem que ter boas referências, né? Então, os alunos e recém-formados geralmente têm ídolos. Mas o cara pode ser um bom dentista e um péssimo pai. Então, tu pode pegar ao lado bom dele, assim, cara, eu quero ser um dentista que nem ele. Mas pra pai, eu quero uma outra referência, entendeu? Pra esporte, ele, pô, o cara tem vários mentores da vida. Isso, cara. Tu tem que cuidar, porque todo mundo tem coisas boas e coisas ruins. Então, tem que cuidar com esse negócio de ídolo, né? Tu pode admirar sabe? Porque todo mundo tem problemas e defeitos. O cara não é bom em tudo. Então, eu acho que essa parte de ídolo, assim, hoje eu vejo, eu tenho uma referência pra cada área da minha vida, por exemplo, assim, né? Digamos, né? Sim. Seria isso. Que bacana, cara. A gente tá caminhando pro final. Infelizmente, tá uma conversa que pena. Sensacional, não, mas tem muita coisa ainda pra falar. Tem bastante coisa. Qual foi a lição de vida mais importante pra você? O que você teve de lição de vida mais importante na sua vida que você carrega com você? O momento da sua vida, seja ele profissional, seja pessoal, o que você quiser. Sei, cara, assim, recentemente, as lições mais importantes eu tô aprendendo esse ano, assim, cara, duras penas. Esse processo de você se melhorar, assim, é muito difícil, né, cara? Então, tem que apertar a ferida, ele parece. Uma coisa que eu, assim, aprendi recentemente, que, sei lá, aprendia diferente quando eu era menor, obrigado, era que, assim... pra mim, família era família de sangue, né? Então eu casava, pra mim, família era minha mãe, né? Lógico que eu tenho minha família daqui pra frente, mas assim, minha família mais importante era a família pra trás, entendeu? Sim. E hoje eu vejo que não, cara, assim, família mesmo, cara, é a tua esposa, velho. Vai ter filho? Teus filhos. E os teus pais, eles viram parentes, e todo mundo acha isso um absurdo. Não, tem que honrar pai e mãe, mas honrar pai e mãe não significa fazer o lá que fez a mulher do avião lá. Não, honrar pai e mãe, cara, você tem que... deixar um legado, respeitá-los e cuidar da tua família, sabe? Sim. Então, isso pra mim, acho que é a lição mais importante, assim, do momento que me veio à cabeça e que, assim, tá mudando a minha maneira de pensar, tá mudando a maneira de... com as pessoas que eu vou me relacionar, quem você vai convidar à sua casa, à sua mesa, né? Então, aqui a gente tem uma cidade, assim, que é extremamente... propícia pra festa e tal. Minha vida inteira eu fiz festa, então assim, eu achava normal, né, cara? Todo final de semana enchia a cara, não sei o quê. Então, tipo, eu zero álcool agora, né? E eu não, assim, não combina mais, cara. Assim, não levou a nada, assim. Eu quero uma coisa a mais, entendeu? Então, eu acho que essas são as lições do momento aí. Legal. Sempre deixando pra trás algo, conquistando outros, né? O que você tá lendo, Zanardi, que a gente deveria ler? Cara, curiosamente, eu trouxe um livro aqui que eu quero indicar pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra eles. Vamos ver se aparece aqui, ó. Ó, vou deixar aqui. Esse livro, tá? Chama Ative Sua Mente. É um livro que mudou minha vida. É do Dr. Arnone Caldart, que é o sócio fundador da Medical. Eu tenho a grata sorte e oportunidade de caminhar com ele às 6 da manhã na praia. Quando eu quiser, porque ele vai todo dia, eu não vou todo dia. Que é um gênio, assim, ele é otorrino, mas ele estuda neurociências há muito tempo. Esse livro, ele é best-seller na Amazon, vendeu mais de 1,5 milhão de cópias. Que bacana. Ele foi no Pânico, ele ganhou prêmio na Bienal, ele foi na Academia de Letras. Esse cara é fenômeno. Que legal. Ele tem um outro livro também, chamado Um Pouco Mais Que Lembranças, que ele perdeu um filho, né, da minha idade, tinha 32 anos, que era o Aloísio, o irmão do meu cunhado. E ele escreveu um livro sobre ele.
Olha que E isso mudou a vida deles, assim, questão espiritual, de religião e tal. E a partir dali, a mãe dele começou a cantar e o pai dele começou a escrever. Mudou um pouco ali da medicina, sabe? E o Arnoldo é um cara fantástico, assim. Pô, conhece todo mundo, muito bem relacionado, assim. Fez o Santiago da Compostela, fez um monte de coisa. Então, eu acho que esse livro, ele mostra como a gente pode usar o nosso cérebro ao nosso favor e como o cérebro também pode boicotar a gente, assim, né? Daquela história que eu falei que a inteligência emocional ela é muito mais importante hoje. Então, habilidades tipo as soft skills, né? Que é comunicação, inteligência emocional, etc. Hoje a gente sabe que é até mais importante do que o conhecimento técnico e outras coisas. Isso é comprovado cientificamente com relação ao sucesso, por exemplo, né? Então isso aqui eu acho muito... Esse livro é muito legal. E sobre livros, eu queria contar uma história que me veio à mente, assim, muito legal. Que, assim, eu morava no Rio com um cara chamado Renato Redua, que hoje é diretor do BBO, lá de Vitória, no Espírito Santo. O pai do Renato, chamado Paulo Redua, ele era presidente da Associação Brasileira e Latino-Americana de Odontopediatria, era um cara bem fera. E ele tinha um melhor amigo dele no Rio, que era um odontopediatra de mão cheia chamado Penido, né? Esse Penido, ele tratava Renato Aragão, Xuxa, etc. E uma vez a gente estava lá e a gente foi almoçar na casa dele, uma mansão na Barra, da Barra da Tijuca. E foi muito legal, né? Porque a gente tinha uma vida ruim lá naquela época. Então, putz, tudo que era convite, assim, era, meu Deus, parecia o cara, graças a Deus, né? Comer uma comida boa. E aí, a gente tava na casa dele e tal, e eu nunca esqueci isso, porque ele, não, vem cá, que eu vou, graças ao Renato, né? Eu tive essa oportunidade, porque o pai dele era muito amigo dele. Falou, vem cá, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Ele levou a gente num escritório. Esse escritório tinha um pé direito muito alto, assim. Assim, tinha uma parede enorme de um lado, todos os livros de odontologia. Ele já tinha escrito livro, publicado, ele fez pós fora, era professor, o cara era bem bom. Ele, ó, tá vendo aqui? Todos esses livros aqui são livros de odontologia, né? Que me fizeram chegar onde eu cheguei e tal. Mas esses livros dessa parede aqui não são nada sem essa parede aqui. Daí tinha uma outra parede, o pé direito bem alto. Só livros sobre finanças, tá? O cara era um gênio, assim, de finanças. Aí ele falou assim, vocês têm que aprender como investir o seu dinheiro, como fazer multiplicar, porque a odontologia é limitada e tal. E daí eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Falei, cara, realmente, né? Pô, a gente tem que estudar outras coisas. Não necessariamente estudar, mas assim, tem que saber fazer para saber mandar fazer, né? Sim. E aí, esses dias eu tive um insight, eu falei, cara, eu complementaria essa frase do Penido, né? Com todo respeito, né? Ele, eu falei, cara, tem os livros, lógico, de odonto, tem os livros de finanças, tem os livros que nem a gente falou aqui de neurociência, de saúde, tem um monte de áreas da vida ali, mas eu acho que o livro mais importante de todos é esse aqui, ó. Que eu comprei pela primeira vez agora com 39 anos, que é a Bíblia Sagrada. Olha, e se você pegar assim, os cursos de finanças, Thiago Nigro, qualquer um, tá tudo aqui dentro, cara. Tudo. Você tem que saber ler e interpretar, digamos assim, né? Então a gente tá adquirindo um hábito, eu e minha esposa, de ler a Bíblia juntos toda manhã. Tem uma... dificílimo, assim, né? Mas é um dos hábitos que a gente mudou esse ano e tem feito muito bem. Então, esses seriam os livros que eu ia recomendar aí pra galera, né? Que legal, cara. Bacana, show de bola. E vamos lá. Meu Deus do céu. O que eu falo? Ó, se você não pegou nenhum insight desse podcast aqui, desse episódio, pelo amor de Deus, parou. Para tudo. Muita coisa boa pra vocês, né? Sensacional. Gente, Zanardi, em nome do Hands-On e da Dental Fênix Ultradente, quero te dar um presente especial para eles. Obrigado, um scanner. Aqui, ó. O scanner tá aí dentro, tá aí dentro. Mas agora já tem, né, um scanner, assim, só uma peça, né? Que legal, posso abrir aqui? Pode. São brindes ali que eles fizeram com carinho pra vocês. Muito legal. Uma garrafinha aqui. Legal, show. O scanner você não tira, não. Não? Tá bom. Vou deixar aqui. Muito bom. Eu quero agradecer a Dental Fênix. Ô, louco, obrigado você, cara. Quero agradecer a Dental Fênix, a Ultradente, por disponibilizar, patrocinar esse podcast, essa temporada. E, cara, uma mensagem final pro nosso público que tá te ouvindo. Se você pudesse deixar uma mensagem, vai chegar para todo mundo. O que você falaria? Bom, não me preparei pra essa daí, né? Mas vamos lá. Que assim, ó, o que eu daria de... dica, né? Eu não gosto desse nome, né? Mas uma orientação, assim, uma sugestão que já me ajudaram, que eu acho que pode ajudar mais pessoas, né? Vou olhar pra cá que eu acho que fica legal. Eu acho assim, em primeiro lugar,
invista em formação e não em marketing, né? Porque o marketing você vai poder investir depois, você pode contratar pessoas que façam tudo isso para você. É, mas a formação não, assim, então você tem um período, é época de plantar e época de colher. Então você tem que saber se você está na época de plantar, se você não plantar, se a sua colheita lá no futuro ela vai ser proporcional ao seu plantio. Não há marketing nem investimento em nada que vai substituir um profissional ruim. Esse é o grande problema da nova geração. E não me entendam mal, tá? Nunca foi tão fácil se destacar quanto agora, tá? Porque ninguém estuda. Tá? Na época do meu pai era bem mais difícil se destacar, beleza? Segunda dica. O que eu acho? Eu acho que vocês devem se juntar a grupos, sociedades, associações, não só pagar, né, mas ir, comprar. Por que isso? Eu também não entendia isso. Mas veja assim, por que o Neandertal lá, o homem foi o único que sobreviveu? Porque a gente tinha essa capacidade de socializar, enfim, de se adaptar, que os outros não tinham, né? Que era tudo sozinho. O que eu quero te dizer, assim, ó, nenhum de nós, por melhor que você seja, você pode ser o melhor do mundo, é tão bom quanto nós todos juntos, né? Então, cara, tem BBO, Board Brasileiro de Ortodontia, tem ABOR, tem SPO, tem Orto Fechado, tem Abralo, tem, sei lá, Ortodontia do Muita coisa. Sono. Cara, tem milhares de grupos e coisas. Hoje, o acesso à informação, ele tá fácil, né? Então não tem desculpa para não estudar e não tá aprendendo. Meu Deus, cara, tem grupo de Facebook, tu pode estudar para sempre de graça, sabe? Assim, são infinitas possibilidades, né? No Telegram tem muita gente que fornece material gratuito, tá? Então, terceira coisa, eu acho que o único caminho para ortodontia ser séria novamente, haja vista a carga horária ali, que é 1.500 horas, e difícil de mudar isso, devido à política, MEC e tudo mais, é um processo de certificação, né? A gente agora tem pelo CRO que começou agora, né? Não é obrigatório ainda, né? Mas vai ser. E, tipo, a prova do OAB. E tem também, a única prova de certificação que eu conheço para especialista é a do BBO. Se tiver outra, vou fazer a propaganda de outra. Mas eu acho, recomendo todo mundo fazer, eu até ajudo quem quiser fazer, porque realmente foi um divisor de águas na minha vida profissional, porque eu achava que eu era uma coisa e eu vi que, cara, aonde eu podia melhorar, quais eram os meus problemas. Então é uma autoavaliação, na verdade. E assim, ninguém tá lá pra rodar ninguém. Assim, se você fizer o BBO, você não vai ser melhor que ninguém, mas você vai ser melhor que você mesmo antes de ter feito. Foi isso que aconteceu comigo. Então assim, todo mundo que eu conheço lá do BBO, eu sou fã, número um, assim, porque os caras são fera. E eu lembro que quando eu fiz o BBO, foi um dia difícil, eu tava saindo da clínica estressado, resolvendo um problema de um paciente que era um médico anestesista no Viva Voz do carro. A linha de navegante chegando no aeroporto, um carro bateu no meu carro rodou, eu bati em outros 2 carros, deu 3 perdas totais, faltava tipo 1 hora pro meu voo. Daí eu falei, cara, eu ia fazer a prova do BBO em Vitória, né? Aí eu falei, não, só, bota na conta do seguro, resolve aí. Fui pro aeroporto, falei, cara, e levando os modelos e tal, né, de gesso, assim, né? Falei, não, eu vou fazer isso aí, foco, né? Então, tipo, o inimigo tá sempre aí, né, cara? Tem que cuidar, a gente tem que ter foco e não desistir, né? Não esmorecer. E quando terminou a prova, eu lembro que na época o presidente era o era o Roberto Brandão, desculpa, de Vitória, não sei se você conhece, que é um excelente ortodontista, assim, um dos melhores que eu conheço. Sempre fala no EO, enfim, é do fundão e trabalha em Vitória. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu sou teu fã, velho, eu te admiro muito. Ele falou, e assim, eu olhei assim, que isso, né, cara? Eu comecei a entender um mundo, assim, que na verdade... nós temos um papel muito importante na vida dos dentistas, que é incentivar, cara, não é criticar, não é humilhar, não é assim, eu sei as coisas. Então, assim, eu sou um agregador, um incentivador, cara. No Instagram eu sei pelo meu direct, assim, pelas pessoas que elas vêm falar. E eu fico muito feliz com isso, assim. Então, assim, cara, se eu mudar a vida de uma pessoa, tá bom. Os outros podem achar ruim, criticar, rir, eu não tô nem aí pra opinião dos outros, assim, eu tô fazendo o que meu coração manda, assim, e meu intuito sempre é servir e ajudar, e todo o resto vem como consequência, sabe? Então, continuando ali as dicas, eu acho que, por último, né, mas não menos importante, eu acho que vocês têm que ter bons mentores, né? Essa palavra, ela tá tão banalizada hoje em dia, né? Mas eu tive alguns bons mentores, né, que eu gostaria até de agradecer aqui. O primeiro deles foi o André Weisheimer, que é de Palmas, Paraná, fez UFSC, fez Rio Grande do Sul, e hoje ele é o diretor clínico de Harvard, né?
é um cara que, pô, ele me ajudou a comprar meu primeiro laptop, eu não tinha grana, foi um Acer no camelô usado, me deu um pendrive com aulas que eu ficava de madrugada lá olhando, tipo, as aulas, e me deu tudo, me dava o livro do Tweed, que era dois volumes em inglês pra eu decorar, cobrava, xingava, sempre me criticava quando eu falava uma coisa, mas era assim, é um escudeiro, né, que a Bíblia fala, não é um amigo que fala o que tu quer ouvir, é o que tem que fazer. Então, tipo, quando a primeira vez que eu coloquei lá, ganhei um prêmio de Invisalign Doctor, o primeiro jantar de premiação era Diamond, já era pica. E eu postei lá e ele falou, cara, isso tá errado. Como tá errado, cara? Me deixa, eu faço o trabalho bem feito. Mas hoje eu vejo, muito tempo depois, tipo assim, a gente não gosta de ser criticado, mas ele é um amigo que tava falando a verdade, então ele é um mentor de verdade, né? Depois disso, quem mais me ajudou no Rio foi o Jonas Capelli, que, pô, é um grande amigo, um exemplo de pessoa, pai, referência em todas as áreas. Depois eu fui para os Estados Unidos, teve o Profit, né? Quando eu voltei para cá, o Raul Pistorello, que, putz, foi um cara sensacional, aprendi muito lá. Aprendi muito, e assim, muita gente falava, cara, é outra filosofia, é de São Paulo, Paraná, sei lá. Cara, os outros são os outros, velho. Eu sentei lá, o cara é um gênio, assim, gestão, administração, delegar, funciona, business. Cara, fiquei encantado. Só não fui sócio porque eu não queria morar em Blumenau, embora houvesse até convite. Então, o Raul foi um grande mentor também. Então, acho que eu diria assim, esses são os principais mentores que eu tive. E eu acho que vocês também têm que escolher os seus, né? Então, assim, eu acredito que eu ajudo muita gente, mas também sou ajudado. Tá? Então, acho que esse é um resumo, uma mensagem final, assim, para que vocês... eu acho que o sucesso, ele depende, assim, você não precisa ser o melhor, você não precisa se comparar, né, com os outros, né? É muito ruim essa questão do Instagram e das mídias sociais, que a gente está o tempo todo se comparando, né? E tem até um termo novo, o termo do ano 2024, não sei se você sabe qual é, chama Brain Rot, R-O-T, que é o derretimento do cérebro devido ao consumo de péssimos conteúdos de péssima qualidade e rápidos, assim. Ou seja, tudo que a gente está fazendo, ficar passando o dedo, a tela e tal, e isso também é uma coisa que que está sendo estudada, né? Então, assim, nossa, é por isso que esse livro que eu falei é muito legal, da questão do cérebro, para você entender. Então, eu acho isso, assim, eu acho que um passo de cada vez, focar no longo prazo, focar na formação, e se você não pode esquecer, assim, cara, um bom profissional, ele não pode ser uma má pessoa, entendeu? Tem que ser uma boa pessoa em primeiro lugar, cara. Tem que ajudar os outros. A tua hora vai chegar, sabe? As coisas tu vai ter a recompensa que tu merece, de acordo com o que você plantou, assim. Então essa é a minha mensagem final, hein? Bola, hein? Que mensagem. Pessoa, diga aí as suas redes sociais, se quiser te encontrar. Meu TikTok, não, mentira, não tem. Meu Instagram é gustavozanardi.ortodontia. Só esse. Show de bola. Você encontra ele. Tem muito conteúdo bom lá, hein? Isso bom, aí, gente. Tá doido, cara. Irmão. Aí, valeu. Muito obrigado de coração mesmo. Tá? Obrigado pelo convite, Imagina. né? Foi uma honra estar aqui. Obrigado você ter aceitado. Foi uma agenda ali, vou fazer isso, tem reunião, tem não sei o quê. Mas conseguimos trazer o homem aqui. Coisa boa. Gente, muito obrigado por você ter ficado aqui até agora no podcast Hands On, nesse episódio maravilhoso, que eu tenho certeza que algum insight você vai tirar desse episódio. Siga o Hands On nas redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube. Ative as notificações, porque a gente está preparando muito conteúdo com muito carinho para você, tá bom? Show de bola, gente. Deus abençoe. Tchau!